Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes aqui, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai iniciar nosso primeiro horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. A letra da oração vai estar aqui na tela. Se alguém quiser cantar junto a oração, fique à vontade, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Flávia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente. Bom, já passaram as festas, comilanças, bebelanças, e hoje eu vim dar mais uma cutucada. Bom, mas é do bem, né? Do bem. Então, hoje nós vamos falar sobre o corpo físico. Epa, vou embora, né? Acho que vou embora. Não vá. Pessoal, a gente sabe que, né, estudando o espiritismo, nós temos, né, o nosso corpo físico, o perispírito, que é o que faz essa ligação, né, com o espírito. Então, o espírito, ele é uma centelha, né? Ele é uma chama, um clarão. Tá? Ele é etéreo. O perispírito, ele tem uma forma mais do nosso corpo físico. Nos animais, também tem. Tá? Por isso que somos seres, né? A gente vê que a personalidade é diferente do outro, porque somos espíritos individualizados. Bom? Mas e aí? A gente fala do espírito, da alma, do espírito, mas e o corpo físico? O que a gente está fazendo com ele? E o que a gente está fazendo também com o corpo físico do nosso animal? Então, o corpo físico, ele é esse envelope do princípio pensante, ou seja, do espírito, que a gente vê nascer, crescer e morrer. O que a gente vê crescer, nascer e morrer é o corpo físico. E ele é o suporte material de quem o espírito se utiliza quando está encarnado para ajudar na sua evolução. Então, se a gente precisa do corpo físico para poder nos ajudar o espírito a evoluir, porque a gente também evolui lá no plano espiritual.
Mas a gente evolui muito mais quando encarnado no corpo físico. A gente tem que tomar conta dele. E nós somos responsáveis pelo corpo físico do nosso animal, que está sobre nossa responsabilidade. Não sei se vocês sabem, mas agora em 2025, o Conselho Federal de Medicina Veterinária tirou a palavra tutor para responsável pelo animal. Em todos os documentos oficiais da medicina veterinária, não pode estar mais escrito tutor. Tem que estar escrito responsável pelo animal, para enfatizar mais ainda a responsabilidade que a gente tem sobre esse ser espiritual e também carnal, encarnado. Então, o corpo físico, ele não é um mero invólucro, mas o instrumento essencial que o espírito utiliza para cumprir as provas, as tarefas e as oportunidades de crescimento moral e intelectual. No caso do ser humano, moral e intelectual. No caso do nosso animal, as tarefas e as oportunidades de crescimento. Então, cuidar do corpo é uma responsabilidade espiritual e não apenas física. Pegou ali, né? Bateu ali. Então, não é só uma responsabilidade, né, física, mas é espiritual também. Sabia que a gente pode desencarnar antes do tempo, não cuidando do nosso corpo físico? Porque nós temos uma energia vital, um fluido vital. O nosso animal também. Se a gente não cuida, a gente pode desencarnar antes do tempo. E, desencarnar antes do tempo também é uma decisão diária. Será que eu estou conseguindo manter, né, esse meu corpo bem, para que o meu fluido vital permaneça e possa até dar uma aumentada? Ou eu estou aos pouquinhos diminuindo essa energia vital? É uma decisão. Não adianta colocar a culpa em ninguém, é uma decisão nossa. E se não está conseguindo, às vezes, passar por uma outra etapa sozinho, vamos pedir ajuda. Algumas escolhas, então, elas podem antecipar o fim da jornada, inclusive dos nossos animais. Então, o nosso animal, normalmente, ele faz digestão ali de 12 em 12 horas, de acordo com a recomendação do veterinário, são 3 vezes por dia de ração numa certa quantidade. Mas aí eu vou lá e dou comida, dou o petisco, dou mais comida, dou a fruta, dou isso, dou aquilo, dou aquele animal belezinha, né, tal. A gente sobrecarrega os órgãos que estão sempre tendo que digerir, digestão. Sobrecarrega pâncreas, sobrecarrega fígado, sobrecarrega tudo. Muita atenção. E aí, vocês já ouviram falar sobre suicídio indireto? É uma palavra forte, né? Mas está lá em Nosso Lar. No filme Nosso Lar também. Depois a gente vai ver, abreviar inconscientemente a encarnação por meio de comportamentos que degradam a saúde, encurtam o tempo de vida e desrespeitam o empréstimo divino. Que não é nem nosso. Eu faço o que eu quero, o corpo é meu. Foi um empréstimo para você evoluir. E ainda você não está nem cuidando bem? Não é o que a gente ensina para o nosso filho quando é pequenininho? Você vai pegar as coisas dos outros, você tem que cuidar bem. Você está cuidando do que Deus, toda a espiritualidade te emprestou? Você está cuidando bem, sendo responsável por esse animal, esse corpo físico, que também colocaram sobre sua
responsabilidade? Então, tudo isso se chama, no Espiritismo, de suicídio indireto. Aqui a gente está dando exemplo de alimentação, corpo físico, ó. Um animal um pouquinho mais acima do peso, um gato mais acima do peso, mas isso pode trazer as consequências. E não é só na alimentação e no peso. Toda conduta que desconsidera o valor da vida, negligencia o cuidado com o corpo e consome seus recursos vitais por meio de excessos, é considerado um suicídio indireto. Alimentação desregrada, drogas, então pode ser álcool, qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, ócio crônico, raiva, desespero prolongado, fé. Cadê a fé? Cadê o exercício da fé? Pensamentos destrutivos, atitudes desequilibradas, vai formando aquela nuvem pesada e vai sugando toda a nossa energia, esse fluido vital que a gente precisa para se manter vivo, que o corpo físico precisa para se manter. Então, o que a gente está fazendo da nossa encarnação, do nosso corpo físico? Cuidar do corpo é dever espiritual. Dever. Ah, e aqui, ó, a gente está vendo uma imagem de André Luiz. André Luiz, no nosso lar, ele foi para o umbral, né? Passou um tempo lá e considerado suicídio indireto. Mas não, a gente não tem que ficar pensando, ai meu Deus, eu vou para o umbral, eu vou para aquele lugar. Não, calma, certo? Não é porque ali também é um estado de pensamento, mas ele não cuidou direito do corpo. Ele teve situações também desagradáveis no relacionamento com pessoas e foi considerado um suicida indireto. É um dos maiores exemplos dentro do Espiritismo. Tem no filme, tem no livro. Então, cuidar do corpo é dever espiritual, dever, pois é por meio dele que o espírito aprende, trabalha, ama e evolui. E o nosso animal também. Eu deixo ele presinho lá, quietinho, só comendo? O que eu tô fazendo ali? Com aquelas articulações, com aquela circulação, com aquele coração. Coração é músculo. Precisa exercitar, senão fica fraco. Energia vital, lá pro pé. Então, nós somos responsáveis por eles também. Negligenciar esse corpo físico não é apenas descuido, mas desrespeito à própria missão reencarnatória. São palavras fortes? São. Mas a gente está aqui para refletir juntos. Não é apontar o dedo. É uma reflexão e outra, uma palavra maravilhosa. Uma oportunidade de mudança. De refletir no que eu estou fazendo. Isso é muito maravilhoso. Agradecer pelas oportunidades que a gente tem de refletir e melhorar. Buscar equilíbrio na alimentação, evitar excessos, praticar moderação, cultivar pensamentos serenos e viver com propósito não é apenas uma questão de saúde. É um dever espiritual que fortalece a vida e a evolução da alma. Precisamos vigiar. O vigiar e orar, vigiar e atitude. Vigia, ora, vigia e ação. É um dia que eu vou me conter de não dar um arroz com feijão para o meu cachorro,
o resto que ficou no meu prato é só por hoje. Sabe o só por hoje? Porque eu vou sobrecarregar esse corpo físico. O sistema digestivo do nosso animal, ele é muito sensível. Se você troca muito de alimento, ele entra... Opa, o que está acontecendo? É diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Eu sei, eu também dou, tá? A borda da pizza, eu dou. Calma, né? Mas a gente precisa prestar muita atenção nas nossas responsabilidades. Tanto com o nosso animal, então, ele não anda, ele tá acima do peso, precisa... Porque aí depois é assim, porque eu preciso comprar a ração de dieta, porque eu preciso comprar a ração renal, porque isso. Será que se a gente mantém tranquilinho, assim, a mesma raçãozinha, 3 vezes por dia, fazer água fresquinha, filtrada, e dar um passeiozinho, e amor, carinho, e viver uma vida mais tranquila? Sem muito remédio, sem muitas idas ao veterinário, sem muito estresse? E a gente também. Manter um equilíbrio alimentar, de pensamentos, de atitudes, para viver uma vida mais em paz e conseguir enxergar que nós somos responsáveis por tudo isso. Tá bom? Daqui para frente, é uma decisão diária de ser diferente. Aproveitar que é janeiro, pensamentos novos, tudo muda. Então vamos entender a responsabilidade que nós temos com a gente e com o que Deus confiou também. Deus confiou esse corpo, a gente ainda confiou outros corpos, outras almas, a nossa responsabilidade. Muito obrigada. Reflitam, aguardem, estamos aqui sempre para auxiliar todo mundo, nos ajudar. Bom domingo para vocês.